crianças lindas do meu coração! Tudo bem com vocês? Para tia Gil aqui novamente para dar mais uma aula de português, né? Uma nova semana que se inicia, graças a Deus. Espero que o final de semana tenha sido muito bom, todo mundo com saúde, todo mundo em paz. A gente ainda afastado, ainda virtualmente, mas com a esperança de que logo, logo estejamos juntinhos novamente, fisicamente, né? Porque no coração a gente já está juntinho todo dia. Olha só, nossa aula de português de hoje ainda será uma continuação da aula de interpretação de texto. Eu disse a vocês no início da unidade que nós vamos trabalhar muito nessa unidade com interpretação de textos. Então, a nossa aula de hoje vai ser mais uma interpretação de texto. Eu coloquei aqui um texto bem legal de uma receita culinária, né? De um lanche bem gostoso, que a gente vai analisar essa receita e vai fazer as interpretações dela de acordo com a aula, certo? Vocês vão observar que na atividade de casa de vocês vai ter uma outra receita, onde vocês também vão fazer uma análise e a interpretação dela. Essa receita que está na atividade de casa de vocês, ela fala sobre uma comida de origem africana, ou seja, ela, como eu disse na aula de cidadania, na aula passada de cidadania, falando sobre os afro-brasileiros, essa comida, ela era de origem africana e ela passou a fazer parte da nossa cultura. Então, vocês vão observar que é uma comida bem deliciosa, todo mundo conhece, certo? Mas vocês vão fazer uma análise do texto dela. Mas hoje, na nossa aula, nós vamos analisar essa receita, que é a receita do biscoito amanteigado. Acho que todo mundo gosta de biscoito amanteigado. É uma delícia, viu, gente, esse biscoito? Uma delícia. Então, eu coloquei aqui o material que a gente vai utilizar para fazer, né? No caso, uma xícara de trigo. Toda vez que vocês veem numa receita ou em qualquer lugar, um com uma barra e um 2, significa meio, tá, gente? A metade. Então, aqui quer dizer meia xícara de açúcar, aqui quer dizer meia xícara de manteiga e uma pitada de sal. Esse é o material que a gente vai gastar para fazer o biscoito amanteigado. Agora, nós vamos ver o modo de fazer. Misture todos os ingredientes, faça bolinhas, amasse com um garfo, coloque numa forma untada. Tia Gil, o que é uma forma untada? Uma forma untada é você passar a manteiga na forma e depois polvilhar com trigo. O que é polvilhar? É soltar assim, o pozinho de trigo para ela ficar bem branquinha. Aquilo é uma forma untada, tá? Então, coloque numa forma untada e asse em forno quente. Então, essa é a nossa receita de biscoito amanteigado. Eu separei, assim, algumas perguntas dessa receita para fazer para vocês numa forma da gente interpretar esse texto. É o que vocês vão encontrar também na atividade de casa de vocês. Perguntas relacionadas ao texto para que vocês fiquem aprimorando cada vez mais a ideia de interpretação de texto. Então, a primeira pergunta que eu separei foi: o que demonstra o texto? O que esse texto demonstra? O que ele quer dizer, esse texto? Esse texto, gente, nada mais é do que estar ensinando a fazer um prato. Ou seja, ensinando a fazer uma comida. Então, o que esse texto demonstra? Ele demonstra uma maneira de fazer uma comida, certo? Então, essa é a interpretação da pergunta que foi feita. Eu estou dizendo que eu li o texto e sei que ele demonstrou para mim a maneira de fazer o biscoito amanteigado. Não é verdade? A segunda pergunta que eu separei foi: que pontuação utilizamos? A gente já viu na aula passada, né, com relação aos 2 pontos, travessão, vírgula, interrogação, enfim. Então, aqui nós vemos que temos 2 pontos, mas tia Gil, ninguém vai falar agora. Vai sim. Nós temos 2 pontos e aqui estamos citando o material que vai ser utilizado. Nós temos 2 pontos e aqui estamos ensinando como fazer. Então, qual foi a pontuação que eu utilizei nesse texto? Eu utilizei 2 pontos, eu utilizei o ponto final e eu utilizei a vírgula. Aqui, ó.
Vou marcar para vocês verem, tá? A gente nesse texto utilizou 2 pontos. Olha ele aqui. A gente utilizou o ponto final, né? Aqui, ó. E a gente utilizou vírgulas. Aqui ela, ó. Tem mais? Tem. Vírgulas. Então, vocês já sabem que 2 pontos é a ideia de fala. Ponto final, finalizou o que você estava escrevendo, ou a parte da ideia que você estava escrevendo. E a vírgula serve para separar frases, ou seja, tornar o texto mais curto, certo? A outra pergunta que eu separei foi: qual o objetivo do título da receita culinária? Qual é o título, gente, da receita culinária? O que é que essa receita está ensinando? O título da receita culinária é biscoito amanteigado. Qual é o objetivo desse título? Qual é o objetivo do título da receita culinária? O objetivo do título é ensinar, certo? Ou seja, informar o prato que será preparado. Então, quando eu coloco o título numa receita, eu estou dizendo que aquela receita vai me ensinar a fazer isso aqui. Então, se eu coloquei o título e coloquei a receita, eu estou dizendo que esta receita me ensina a fazer o biscoito amanteigado, tá? Então, essa seria a interpretação desta pergunta. Nossa próxima pergunta seria: o que indicam os números da receita? Então, eu estou vendo aqui, ó, 1, meio, meio e 1. O que indicam esses números na receita? Está me indicando o quê? Esses números estão me indicando a quantidade de cada ingrediente que eu vou utilizar. Então, quanto de trigo eu vou utilizar? 1 xícara. Quanto de açúcar eu vou utilizar? Meia xícara. Quanto de margarina eu vou utilizar? Meia xícara. E quanto de sal eu vou utilizar? 1 pitada. Então, os números, eles significam a quantidade, né, de cada ingrediente que eu vou utilizar para fazer aquela receita, ou seja, para fazer aquele prato, certo? Só lembrando que existem algumas receitas que ainda vêm com 2 componentes. Eu vou apagar aqui, certo, a receita, só para a gente falar sobre isso. Existem algumas receitas que elas ainda vêm com 2 componentes. Um deles é o rendimento. Vocês vão encontrar receitas onde eles dão o rendimento. Tia Gil, o que é o rendimento? Se eu vou fazer uma pizza, então tá aqui a minha pizza, certo? Deliciosa, cheia de mussarela, cheia de presunto, cheia de frango, enfim, tá aí a minha pizza. O que o rendimento quer dizer? O rendimento quer dizer em quantas fatias eu vou poder partir aquela pizza. Então, eu fiz essa pizza e a minha pizza vai dar quantos pedaços, quantas fatias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu já sei que com o material que eu dei na receita da pizza, eu vou conseguir fazer uma pizza com 8 fatias, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu já sei que o material que eu dei para realizar aquele prato, fazer aquela pizza, eu vou fazer uma pizza que vai dar para partir em 8 fatias, tá? Então, esse é o meu rendimento. E a outra indicação que vai aparecer na receita, que foi o que a gente já viu, são os ingredientes, né? Os ingredientes, só que a gente viu os ingredientes em quantidade. Mas aí, ele pode também no final falar sobre ingredientes, mas dizendo o que eu utilizei. Eu utilizei margarina, eu utilizei açúcar, eu utilizei sal e eu utilizei trigo. Esses foram os meus ingredientes. Na receita eu coloquei as quantidades, mas na minha descrição de ingredientes eu vou dizer que vou utilizar só isso. A quantidade eu só vou dizer
quando eu for elaborar a minha receita, certo? E além disso, nos ingredientes, eu vou também estar mostrando o material que eu vou usar, não é? Eu vou relatar o material que eu vou usar sem mencionar as quantidades. Eu vou mencionar as quantidades só quando eu elaborar a receita. Então, por essa explicação, vocês já vão ter um entendimento maior de como se interpreta um texto. A gente interpreta um texto lendo a pergunta e indo lá no texto, vendo na parte do texto onde fala sobre aquela pergunta, para a gente poder responder sobre ela, certo? Então, com essa informação, eu vou finalizar a minha aula. Tenho certeza que vocês vão conseguir realizar a atividade de casa, ó, show de bola, sem nenhuma dificuldade. Mas se tiverem alguma dificuldade, é só entrar em contato com o Tia Gil no privado, tá? Crianças lindas do meu coração. Ah, tem um recadinho. Já a Tia Gil volta pra, ó, dar um recado bem legal pra vocês, tá? Beijo! Olha a Tia Gil aqui de novo, gente. Foi rapidinho, não foi? Tia Gil voltou? Pronto. Eu voltei somente para lembrar vocês que hoje também a gente inicia o nosso projeto de português, tá? Então, o nosso desafio do projeto de português, Tia Gil vai lançar agora. Vocês lembram que quando eu falei para vocês sobre o projeto de português, eu disse que nós iríamos ler nessa unidade um livro chamado O Último Cavaleiro Andante. Esse seria o nosso livro, lembram? O Último Cavaleiro Andante, mais conhecido como Dom Quixote, né? Mais conhecido como Dom Quixote. Esse seria o nosso livro do desafio. Então, a nossa primeira parte do desafio é que vocês vão ler, certo? Nesta semana, as 8 primeiras páginas. Ou seja, vocês vão ler da página 1 até a página 8. Certo, crianças? Vocês vão ler da página 1 até a página 8.